Olá, boa noite. Boa noite a todos. Mais uma live do Instituto Salvata. Hoje uma live muito legal, muito especial, com um grande amigo, um amigo querido, que trabalha conosco lá na maternidade escola, é coordenador do Psicomater. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante, que é o tema da saúde mental. E esse tema é extremamente importante da gente discutir porque estamos num período de isolamento social, de quarentena. E daí esse tema, ele cada vez mais a gente vai se deparar, né, por conta desse período. E aí a gente escolheu justamente um artigo em relação a isso. Então, o Igor Emanuel é um psiquiatra que tem muita experiência com saúde da mulher, mas também com técnicas de terapia comportamental, cognitiva. E ele coordena também, ele é membro, né, das comissões de pesquisa na saúde da mulher na Sociedade Brasileira de Psiquiatria. E eu tenho a honra de trazê-lo aqui com a gente e vou adicioná-lo aqui na nossa live. Igor vai conectar aqui com a gente. Olá, tudo bom, Igor? Olá, boa noite, tudo Boa bom, noite. Tatiane? Hoje a gente está num horário excepcional, você tinha pacientes, não podia né, deixar de atendê-los. E aí a gente atrasou um pouquinho nossa live para as 20h30, mas a gente avisou para todo mundo. Seja muito bem-vindo, assim, é uma honra ter você aqui com a gente. Né? Falo em nome do Instituto Salvata, no meu nome, em nome da Andresa e da Sara, né, que são minhas sócias. E eu estava explicando aqui para o pessoal que está começando a acompanhar a importância desse tema nesse período que a gente está passando de pandemia, o quanto isso vai afetar a nossa saúde mental e a saúde mental das pessoas que trabalham com a gente, das pessoas que nós cuidamos como médicos ou como profissionais de saúde. Então, muito bem-vindo aqui à live e que bom que a gente vai falar sobre esse tema, assim, isso é muito importante. Eu que agradeço o convite e a flexibilidade de horário também. Eu estava atendendo agora até 15 minutos atrás, mas estamos juntos aqui com gás para a gente poder discutir esse tema com bastante tranquilidade e poder passar uma informação tão relevante em um momento de tanta dificuldade emocional para todos, né? Não, a gente meio que já tinha marcado semana passada essa live e a gente adiou, eu adoeci, agora estou melhor, mas enfim, a gente vai tocando. E aí, por isso a importância também disso, né? Da gente discutir um pouco sobre isso. E aí você traz um artigo, né, que a gente estudou e foi ler e pesquisar, falando justamente do quanto o impacto, né, da nossa saúde mental, tanto de trabalhadores como de pessoas. A gente vai falar um pouco dentro do artigo, Uhum. né, um artigo de revisão, e falando especificamente da quarentena. Então, eu queria que você apresentasse o artigo, do que ele se trata, para a gente começar essa discussão. Então, eu optei em trazer uma revisão da literatura porque quando a gente olha para o passado, e essa é uma revisão sobre estudos do passado, não é sobre essa quarentena, não é sobre esse período do Covid. E quando você olha agora, primeiro a gente não tem muito estudo. A gente está começando a ter alguns estudos de saúde mental dessa pandemia que tem um pouco mais de rigor científico. Então, é interessante voltar para o passado porque a gente tem muito mais dado de pandemias não tão severas quanto essa, mas que tiveram uma importância também, epidemias mais propriamente, algumas pandemias também. E porque quando a gente olha no momento atual, a gente olha muito sobre aquela visão quente, né? Você não consegue olhar com tanta frieza científica. Então, quando você volta para esse estudo, é um estudo de revisão que Sim. engloba infecções do SARS, que é a síndrome aguda respiratória. A gente tem também infecção pelo MERS, que é o vírus do Middle East Virus, né? Não sei nem traduzir esse negócio que é tão complicado. Tem também sobre a gripe equina, né, Catiane? Então, tem várias infecções que já trouxeram bastante sofrimento para várias pessoas. Então, o que esse artigo faz? Esse artigo ele pega e ele
pesquisa basicamente de duas formas. Ele junta Sim, pesquisas que conseguiram analisar isolamento, sim, certo? E ele soma com desfechos psicológicos. Então, exato. é muito mais uma pesquisa que avalia quarentena do que propriamente pandemia. Claro que é no Exato. contexto de pandemia, entende? Pandemias, isso. Não, Então, eu é achei muito isso. interessante porque eles usaram uma boa metodologia, né? Quando a gente vai olhar, eles já explicam desde cara que eles se motivaram a essa pesquisa por conta da pandemia, né? Do Covid, enfim, do que isso pode causar, mas que era difícil analisar uma pandemia e o que eles tinham eram as quarentenas. E aí ele já explica o que é a diferença entre quarentena e isolamento, né? Porque são diferentes. A gente usa esse termo no dia a dia, mas na verdade não é bem isso, né? Daí ele já explica que quarentena é diferente de isolamento, porque o isolamento é você se isolar porque você está doente, você se isolou daquele, né, daquele contexto social. E a quarentena é aquela sensação de que talvez você vá se contaminar, né? Ou se você se Foi contaminou. exposto, né? Uhum. Exato. Então, ele já explica meio que essa diferença, mas que ele pode contextualizar, porque esse termo é utilizado, né, de maneira igual, entre aspas, né, durante essa pandemia atual. Isso. Então, a pesquisa, estou aqui com a minha colazinha para trazer Eu também aqui, ó. alguns... É porque o artigo é muito denso, né? Então, eu É, acho que até a gente perde se a gente não aprofundar um pouquinho nele. Então, eu exato. separei algumas coisas para a gente poder tá discutindo. Você já falou muito bem da diferença, né, dos termos. Tem até um outro termo, Catiane, que chama abrigo domiciliar, que Isso. seria, que eu acho que ele nem cita nesse artigo, mas tem alguns É, outros artigos que trazem, que é justamente o que está acontecendo agora. Você está assintomático, não está doente, não foi exposto, mas você está abrigado no seu domicílio para evitar a contaminação, né? Seria um tá. estágio também diferente de quarentena no sentido mais amplo que a gente utiliza habitualmente, E tá? daí ele fala da revisão em si, né? Que ele pegou, ele fez uma pesquisa na literatura em vários bancos de dados, né? Sim. E então foi uma revisão sistemática. Essa Uhum. revisão sistemática ela não virou uma meta-análise, porque não eram artigos científicos cuja metodologia pudesse permitir uma meta-análise, né? Ele permitia apenas análises de dados. E essas análises de dados foram de 3.166 artigos, que dentro dos critérios de inclusão que ele, né, colocou, que é os termos quarentena, efeito psicológico, pacientes não hospitalizados, profissionais de saúde, enfim. E em pandemias como SARA, Ebola, síndrome respiratória do Oriente Médio, Uhum. influenza, H1N1. E aí, depois que ele fez essas exclusões de artigos que não tinham nada a ver com isso, sobraram 24 artigos. E aí ele se aprofundou nesses 24 artigos. Então, dentro dos termos que ele queria, ele fez a pesquisa, então, e foram de duas pessoas, né? Dois pesquisadores pesquisando, e isso se configura uma revisão sistemática. Então, eles fizeram uma revisão sistemática do assunto que eles queriam tratar, diferente de uma revisão simples, que é o que eu quero colocar, né? Eu pego artigos aleatórios e coloco ali, né? Posso aprofundar ou posso não aprofundar. Aqui não, ele pega uma sistematização de um processo de metodologia que é muito legal porque melhora um pouco a qualidade do artigo, né? Isso, e a própria formatação das palavras-chave, né? Quando você tem uma palavra-chave, uma série de palavras-chave bem organizada, isso também favorece a qualidade metodológica e você poder chamar de uma revisão sistemática. Outra coisa legal também do critério de inclusão é que ele selecionou artigos que foram publicados em jornais revisados por pares, né? Então, jornais, portanto, de melhor qualidade científica. Então, as pesquisas foram bem triadas, vamos assim dizer, né, para o Isso, público leigo. Acho que essa é a mensagem que a gente pode também estar deixando aí. com Então, certeza. mais alguma coisa da metodologia, Catinha, que você queira Não, comentar? eu acho que Em é linhas isso, gerais, né? é E isso, aí né? a gente já pode começar a falar um pouco dos resultados, né? Do que ele achou dentro dessa pesquisa. Tá. Então, eu separei assim, tem muito artigo falando de profissional da saúde, tá? E eu acho que a gente talvez pode começar por aí, porque imagino que tem alguns profissionais da saúde também
assistindo a gente, né? Então, sempre o que ele traz muito nesse artigo, e aí eu pensei algumas pesquisas que ele elenca, que é justamente a questão do profissional da saúde ser muito mais acometido, tá? Então, ele é muito mais acometido de exaustão emocional, isso dá uma desconexão em relação ao trabalho dele. Ele é Sim. mais acometido do ponto de vista de ansiedade, de depressão. E até saiu um estudo bem interessante agora, que não foi incluído nessa revisão sistemática, porque ele já é mais recente, que diz o seguinte, Catiane: os profissionais da saúde, eles têm mais ou menos aí 40% de prevalência de altos níveis de ansiedade. Quando Sim. você faz um instrumento padronizado, mais ou menos 40%, que é bem mais do que a população geral. E nesse mesmo estudo, que é um estudo chinês, falou de 30% de depressão nos Sim. profissionais da saúde. Depois a gente pode até ver, discutir um pouquinho quais são os profissionais da saúde que estão mais Relacionado. acometidos, né, com mais risco de ter esse desenvolvimento, essa incidência de sintomas mais severos. Mas para a gente trazer aqui alguns artigos, ó, deixa eu separar aqui, porque é Eu até muita... vi aqui, né, Igor, que ele fala de 5 estudos que compararam profissionais de saúde em quarentena versus profissionais de saúde que que não não estavam tiveram em quarentena, quarentena. né? E daí eles viram que tinha pior desempenho, mais exaustão, mais insônia, mais relutância em trabalhar, que eu achei isso interessante, relutância Uhum. em trabalhar com pacientes doentes, com pacientes que tenham febre. Então, esses profissionais que ficaram em quarentena, eles tinham mais relutância em trabalhar com esse tipo de paciente. Irritabilidade, baixa concentração e uma vontade de querer se demitir do seu emprego, né? Então, a gente viu que esses 5 estudos, eles trouxeram isso. E, além disso, trouxeram também um dado que eu achei interessante, que foi o estresse pós-traumático, né? De funcionários, principalmente de hospitais. Que isso não dura 1 mês, 2, né? Parece durar até um pouco mais, pelo que eu entendi do artigo. A história do estresse pós-traumático, do transtorno de estresse pós-traumático, é importante a gente ressaltar, porque, na verdade, tem os estudos que é avaliado aqui nessa revisão, que mostra de transtorno de estresse agudo e transtorno de estresse pós-traumático. Eu acho que cabe uma ressalva de eu explicar um pouquinho o que é que seria Sim. essas duas condições. Quando você é submetido a um evento ameaçador à vida e à integridade psicológica, um evento extremo. Normalmente a gente vê estudo de quê? De assalto, de estupro, de acidente veicular com veículo automotor. Só que quando você tem qualquer situação que seja ameaçadora à vida e uma pandemia, uma epidemia grave com vírus de alta letalidade, vai ser um evento ameaçador à vida. Então aí quando você tem alguns sintomas dentro do primeiro mês, você chama de transtorno de estresse agudo. Quando você está falando de sintomas depois de um mês, você vai falar do transtorno de estresse pós-traumático, né? Existe um trauma, um estressor agudo, e menos de um mês você vai ter uma série de sintomas, sendo o estresse agudo. Mais de um Sim. mês, estresse pós-traumático. Por exemplo, os sintomas que você vai ter muito: revivência quanto ao trauma. Então, você está lá, profissional da saúde, vê uma pessoa morrendo, e aí você vai ter naquele momento ali uma memória marcante que fica voltando à tona o tempo todo. Então, essa revivência emocional e cognitiva de pensamentos relacionados ao trauma. Pesadelos também é uma coisa muito comum de você ter. Evitação de situações que remetam ao trauma. E aí entra um link com o que você falou, da exaustão, né? E da persistência de muitos sintomas ao longo do tempo. Isso pode causar uma repercussão de longo prazo na produtividade do profissional, no absenteísmo, é uma coisa que pode impactar também para o profissional não conseguir desempenhar a sua função corretamente, porque ele for traumatizado, literalmente, né, do ponto de vista nosológico, de classificação psiquiátrica, frente àquele trauma inicial. Então, é bem curioso que você vê, Catiane, na maior parte desses estudos, o desfecho de transtorno de estresse pós-traumático sendo visto, né? Isso é muito, muito estudado do ponto de vista de pandemias de quarentena. E assim, é extremamente importante porque, como não é um assunto que eu estudo tanto, então eu comecei a ler, estudar e peguei mais alguns artigos para tentar entender melhor a importância do apoio, né? Do processo de apoio, da rede de apoio que as pessoas têm que ter em relação a isso, que eu acho que a gente vai falar um pouquinho mais na frente, Uhum. né? Que ele traz, enfim, traz
fatores de risco, né? Do que a gente pode pensar de pessoas que podem ter mais esses efeitos de uma diminuição da saúde mental, né? De uma alteração da saúde mental. E eu achei bem interessante mesmo no decorrer do artigo, assim. E daí ele fala também de alguns relatos de sintomas de sofrimento, né? Eu achei isso bem emblemático, né? Quais são esses sintomas que as pessoas mais relataram dentro de uma quarentena, né? Que foram os distúrbios emocionais, o estresse, a depressão, o humor deprimido, a irritabilidade, uma raiva, a exaustão e justamente o estresse pós-traumático que a gente acabou de falar, né, Igor? E aí depois ele fala um pouco mais na frente que o humor baixo, que seria o humor depressivo, né, que ele bota low mood, e a irritabilidade seriam sintomas de maior prevalência, né? Dentre todos esses que você falou, ele cita lá na frente. Então, o humor entristecido é um marcador muito importante e irritabilidade. A gente esquece um pouco de irritabilidade. Depressão cursa muito com humor irritável, que a gente chama de disforia, né, na psiquiatria. Então, às vezes, a pessoa não está tão entristecida, não está chorando tanto, mas está brigando com todo mundo, está irritada com todo mundo. Isso pode, sim, ser um sinal de que tem alguma coisa errada. Exatamente. E aí ele traz também que um dos estudos que ele viu, né, desses 24, mostrou que estar em quarentena e trabalhar em lugar que tem alto risco de se contaminar, né, hospitais que tratam com Covid ou diretamente com pacientes. Covid não, mas enfim, ele estudou, mas a gente extrapolando Covid. Foram fatores importantes para minimizar as pessoas, né, os trabalhadores, de querer ter contato com doentes e não querer se apresentar ao trabalho. Então, o absenteísmo é uma das fugas, né, entre aspas, daquelas pessoas que têm alterações de transtorno ou de saúde mental, né? Eu achei bem emblemático isso, né? Porque além das mudanças de comportamento, também traz essa ausência de querer cuidar, essa ausência de querer ir ao trabalho, o medo de querer ir ao trabalho, né? Que é uma das esferas do transtorno de estresse pós-traumático, a esquiva persistente. Além das revivências, são 4 esferas, mas para simplificar, se der tempo a gente vai elaborando cada uma delas, é a revivência emocional e de pensamentos, de pesadelos quanto ao trauma, e a esquiva. Então você evita tudo que te remeta àquele estressor traumático. E aí a gente pode falar de uma outra fuga, Catiane, que o estudo aqui que eu separei, que eu achei bem bacana, porque é uma coisa um pouquinho esquecida e é meio social, né? Que é a questão do álcool, né? Então Exato. tem um estudo aqui chinês que ele fala de dependência de álcool importante e mesmo 3 anos depois. É como se a bebida fosse uma fuga, um escape, ou seja, dentro dessa esfera do sintoma esquiva, frente ao trauma, é como se causasse quase que uma sequela crônica mesmo. O estresse pós-traumático tende a ser crônico. Então a pessoa vai lá no álcool para regular as emoções. E profissional da saúde já é sabidamente mais consumidor de álcool, desde a faculdade, quando a gente analisa os estudos. E dentro de uma situação dessa, como a gente está vivendo agora, né, fazendo extrapolação, como a Tatiane falou, aí que a coisa fica agudizada, que a coisa fica mais intensa. Então é importante a gente lembrar do consumo de, não só de álcool, né? Esse estudo fala de álcool, mas de substâncias ilícitas como um todo. É importante lembrar também de um desfecho importante. E aí eu achei interessante que no decorrer do artigo ele dividiu em 3 períodos, né? Assim, depois que ele analisou esses dados, ele viu os resultados desses artigos e daí ele traçou 3 linhas de raciocínio, né? Sim. Eu achei legal porque o médico ou o profissional de saúde não psiquiatra entende melhor, né? Esse contexto. Então, ele dividiu em pré-quarentena, durante a quarentena e o pós-quarentena, né? E daí no pré-quarentena, ele viu os fatores de risco das pessoas que têm uma tendência a ter uma pior saúde mental, enfim, uma piora da saúde mental no período da quarentena. Daí ele trouxe que as pessoas mais jovens, as pessoas de baixa escolaridade, as mulheres, pessoas que têm filhos, histórico de doença psiquiátrica e profissionais de saúde são associados são fatores de risco para realmente essa alteração durante a quarentena.
E daí eu achei interessante porque ele falou, por exemplo, as pessoas que têm filhos, elas têm medo de perder aquele controle da situação e por isso elas são mais factíveis a ter essa alteração durante a quarentena. Profissionais de saúde, associado não só ao processo em si, mas também associado a estigma. Então a gente vê hoje em dia profissionais sendo linchados ou sendo agredidos no seu próprio condomínio, porque entraram no condomínio e vão contaminar as pessoas, né? Então, esses estigmas de que aqueles profissionais estão contaminando ou estão trazendo algum malefício, entre aspas, isso é muito visto, né? E isso também traz uma alteração. E também a história do próprio profissional ter medo de contaminar pessoas, né? Então, ele está tratando, ele pegou um paciente, né, com alteração, ele se descontaminou, mas ele fica com aquela sensação de que talvez ele contamine alguém. E isso é muito preocupante, né? Então, ele traz esse grupo como um grupo de fator de risco, né? Eu achei bem legal esse traçado dele. O que eu vejo muito na prática clínica, Caixane, que é realmente a queixa mais relevante, é medo de contaminar a família. E isso é amplificado pelo teu trabalho específico. Se você é um contactante, que é um artigo até traz, né? Se você é um contactante direto de Covid, trabalha na unidade Covid ou na emergência, ou enfim, uma unidade onde você tem um potencial de contaminação um pouco maior, porque todo mundo que trabalha na área de saúde, até quem não trabalha, né, está muito exposto ao Covid. É um vírus extremamente transmissível. Mas esse profissional tem visto trazer com muita relevância o medo de contaminar a família. Não é nem tanto o medo de pegar ou de ter uma complicação, é de levar para os seus, né? Então, esse é realmente o fator de risco que a gente vê muito replicado na prática, porque às vezes a gente tem um estudo e não consegue fazer ali, né, essa transfiguração para a prática clínica. E aqui a gente consegue fazer essa correlação bem legal. Eu achei muito legal, assim, ele ter feito esse balanço, né? Pegando todos os estudos que ele viu quem era realmente o grupo que tinha o maior fator de risco pré-quarentena para ter alterações tanto durante a quarentena quanto depois da quarentena. E daí ele vem com o durante a quarentena. Quais são os fatores que pioram nessa percepção, essas alterações que a gente falou, de estresse e tudo? Que é tanto a duração da quarentena, né? Quanto maior a quarentena, pior, né? Esse processo. O medo da infecção. E isso ele traz dois grupos, que é o grupo que a gente trata, né, Igor? Que são as grávidas e as puérperas e as mulheres que cuidam de filhos. Esse grupo é um grupo em especial que tem mais medo ainda da infecção. A frustração, né? De não acabar, de não estar acontecendo nada, e etc., o tédio de não ter o que fazer. E aí ele pega alguns estudos que realmente isolavam as pessoas de tudo, né? Até das redes sociais. Suprimentos atrasados ou a falta deles, né? A falta de suprimento do governo, ou a não ajuda do governo, pessoas que têm medo de que não venha, né, a ajuda. Então, isso também é um fator importante. E aí ele até compara dois países, né? O do Canadá, que as pessoas tinham menos isso, porque elas eram bem guardadas, né? Elas tinham uma confiança no governo, e os da África, que elas não tinham e as coisas não chegavam. Então, isso é um fator importante. E a falta de informação explícita dos nossos governos, das nossas entidades, do Ministério. E isso é extremamente importante para nos manter com saúde mental, confiar naquilo que a gente está escutando, né? E essa questão da informação em todos os entes federativos, né? Não é uma questão política, não é uma questão de governo A, B, C ou D, mas no sentido da gente ter uma diretriz ali norteadora que você consiga realmente ter uma comunicação clara, né? Olha, nós vamos ter uma quarentena por X tempo, né? Por Y período, e a gente não consegue ter esses vislumbres tão claros, então você fica ali com comunicações, né? Sempre criando expectativa, ampliando quarentena curtinha e trazendo uma série de falhas de comunicação entre entes dentro da mesma esfera federativa do governo. Então, realmente é preciso ter uma estruturação, uma sistematização para dar uma comunicação clara, porque a coisa que deixa mais o ser humano ansioso é a incerteza, né? Não é uma notícia negativa, é a incerteza. E isso é realmente algo que dificulta muito. Deixa eu só voltar para um ponto, Catiane, que aí já linka também com esses fatores de risco
intra-quarentena, né? O que é que pode Sim. ser complicado intra-quarentena? Você falou de mulher, né? De mulher ser um fator pré-quarentena até para você desenvolver transtorno mental. De fato, tem alguns estudos mostrando... Sempre a mulher, mesmo fora da quarentena, ela tem 2 vezes mais ansiedade, 2 vezes mais depressão. E aí teve um estudo chinês de profissional da saúde também, que não está nessa revisão, mostrando que as mulheres profissionais da saúde tinham 2 vezes mais risco de desenvolver ansiedade e estresse alto nos instrumentos padronizados de avaliação. Né? Então, isso me chama muita atenção, porque se replica essa coisa fora da quarentena também na quarentena. E aí a gente pode trazer para gestante também, né? Que é uma área na qual eu atuo muito, a gente trabalha muito lá na MEAC, né? Com o público feminino, sobretudo gestante, no meu caso. Então, teve outro estudo, esse está bem recente, que saiu mostrando que as gestantes têm 4 vezes mais transtorno de ansiedade durante a quarentena do que fora dela e 3 vezes mais depressão, tá? Então, parece de fato, é o primeiro estudo dessa quarentena, tem pouco estudo prévio, né, de outras quarentenas, de outros isolamentos, mas parece ser realmente dentro de um público de risco, que é o feminino, um público ainda de mais risco, que precisa ser olhado e cuidado de forma diferenciada. Então, é um Exato. fator que eu queria ressaltar também, essa questão da gestação, tá? Não, com certeza. E é importante porque a gente vê a ansiedade, assim, agora trazendo para a parte prática, né? Das pacientes que nos falam, nos relatam o medo que elas têm sentido em relação a se contaminar, não saber o que vai acontecer com o bebê, com elas. Enfim, todo esse processo de que também não entende o que é o alto risco, por que elas são alto risco. E isso também não é dito claramente, né? Então a gente tem que também desmistificar um pouco, assim como nós, como profissionais de saúde, de que não é que é um alto risco, mas é o cuidado a mais, né? A gente não tem ainda muito estudo em relação ao Covid. Então, como a gente tem um binômio, né, que é a mulher e o feto, a gente precisa Uhum. guardar mais eles, né? Então, essa palavra alto risco também é um fator de estresse, né? Um fator estressante, Sim. né? Uhum. Que traz uma sensação de que talvez morra, enfim. Então, isso é mais complexo do que a gente imagina, né? Sim. E aí a gente parte também para o pós-quarentena, né? Pós-quarentena. Porque ele fala exatamente que no pós-quarentena o que vem além do estigma, né? Desses profissionais ou das pessoas que se contaminaram, enfim, que isso, o papel da mídia, o papel do esclarecimento, o papel de dizer, olha, você está fazendo bem, você é altruísta, né? Esse papel ele tem que ser reforçado, né? Ele tem que ser sempre dito que você está se isolando, que você está fazendo determinada coisa pelo bem de uma nação, pelo bem de todo mundo, né? Então, é a importância de você ter esse reforço positivo o tempo inteiro. E a outra coisa que ele traz também no pós-quarentena é o medo e a raiva associada com as dificuldades financeiras, as dificuldades socioeconômicas, e que isso está relacionado quanto menor é a renda da pessoa. Então, quanto menor a renda da pessoa, mais medo ela tem do futuro e de não conseguir se recuperar nesse processo pós-quarentena. É bem legal esses 2 pontos da pós-quarentena, porque você ter uma quarentena acima de 10 dias, né? Um dos estudos fala que 10 dias já é um fator de risco importante para você ter mais ansiedade, mais depressão, mais exaustão emocional como um todo. Então, me chama a atenção isso, de você ser compulsoriamente colocado em quarentena por uma necessidade de força maior, diga-se de passagem, e de fato necessária, né? Não estou aqui minimizando a necessidade dela, não, mas a gente precisa contrabalancear e entender que tem um outro lado, tem um revés aí que precisa ser visto, né? Que é quanto mais prolonga, e principalmente prolongar sem informação, como a gente já falou, pior se torna o cenário. Então, esse é um ponto. Quanto ao ponto financeiro, é importante ressaltar, eu achei curioso, Catiane, queria colocar aqui, o valor, né, do estudo Isso, canadense, né? Que exato. ele coloca o pessoal mais necessitado como sendo abaixo de US$ 40 mil canadenses.
né? Seria o mais necessitado. Tu Por imagina, ano. somos nós, é? Imagina que no Brasil, né? Imagina que a gente, sei lá, o salário médio no Brasil deve ser o quê? R$ 1.500. Estou aqui chutando, mas eu acredito que é em torno disso, né? Isso não dá US$ 10.000 por ano, né? Longe disso, dá US$ 2.500 por ano, talvez. Exatamente. Então, só para dar uma perspectiva de como também existia um amparo social para aqueles mais necessitados, né? Do ponto de vista governamental, do ponto de vista, né, até da indústria mesmo, né, de manter as pessoas empregadas dentro das possibilidades individuais de cada um, também é importante, sem entrar na seara política, mas essa rede de apoio social, de bem-estar social, é extremamente importante e, infelizmente, nós carecemos no Brasil, que é um país que tem as suas limitações financeiras e econômicas, né? Então, é uma coisa que se Eu palestra também. achei muito legal quando ele fez essa comparação, assim, né? Trazendo os estudos da África, trazendo os estudos do Canadá, de outros países do Oriente Médio, e mostrando que as pessoas tinham menos, né, a tendência de estresse, tudo aquilo que a gente falou no início, né? As alterações de ansiedade, depressão, enfim. Quando elas tinham tanto a informação bem dada do que estava acontecendo, então manter-se informado com informações corretas, né, com informações coerentes era importante, e ter o apoio do governo, o apoio das associações ou sociedades cabíveis para que resguarde o bem-estar daquelas pessoas, né? Então, isso era um fator extremamente importante. E aí ele traz para dentro do profissional de saúde também isso, que o gestor do profissional de saúde é responsável por também aquele bem-estar. Ou seja, manter informações claras do trabalho, do que vai acontecer, resguardar a segurança do profissional, resguardar a seguridade né, do emprego, enfim, das condições que aquele profissional tem. E o que eu achei mais legal que eu achei interessante, assim, que eu não tinha percebido ainda essa relação, é que quando as pessoas são afastadas daquilo que elas fazem ou das equipes que elas trabalhavam, também é um fator de risco para piora, né, do estresse pós-traumático. E não só do estresse pós-traumático, eu tenho visto algumas pessoas relutando em ter o afastamento, um auxílio-doença, quando necessário. Porque aí entra a história do altruísmo de novo, desse senso de necessidade de isolamento, não compulsório, mas porque você pensa no todo, e ao mesmo tempo de querer ajudar, né? Então, fica essa divisão, não, ok, vamos nos isolar, eu defendo o isolamento, mas ao mesmo tempo, eu, como profissional de saúde, quero estar no campo de batalha, às vezes sem poder, sem psiquicamente estar apto, pelo menos 100% apto a isso, e aí eu, lá no meu consultório, ofereço a possibilidade da pessoa, né, se recuperar psicologicamente com um atestado de curto prazo, e a pessoa não quer, porque ela quer estar participando disso, né? Então, de certa forma, por mais que seja um estressor para o profissional de saúde que está envolvido com esse processo de enfrentamento, também é um fator de acolhimento, de bem-estar em contrapartida. Então, você tem que individualizar e perceber como que cada um enxerga, né? A grande questão é essa. Exatamente. E aí ele traz, assim, no final, o que fazer, né? Ele dá conselhos do que fazer diante de tudo isso que a gente estudou, que a gente viu no pré, no pós, no durante a quarentena, enfim. Então, ele traz que é extremamente importante o apoio aos pacientes com histórico de distúrbio psiquiátrico, porque parece ter uma relação, né, Igor? Isso você pode falar melhor do que eu. O apoio de gerenciar os trabalhadores da saúde, então, a importância de mantê-los sempre motivados, né? Falando, relatando sobre o altruísmo, muito melhor do que uma compulsão, né? Que ele fala um pouco. Falar de manter eles num ambiente talvez parecido com o trabalho que eles realizem, né? Isso também é importante, porque é difícil quando você muda radicalmente o seu trabalho. O máximo de informações possíveis, né? Isso também é importante para manter essa pessoa tranquila, serena e ter menos alterações. Minimizar o tempo, o máximo que for possível, né, da quarentena. Fornecer suprimentos adequados para aquela pessoa sobreviver, né, e ter um bem-estar. Que eu achei muito legal, reduzir o tédio e melhorar a comunicação.
e a importância das mídias sociais é extremamente relevante nesse processo, porque eles pegaram pacientes que não tinham nenhum Tem contato acesso nenhum. e compararam com pessoas que tinham, né? Que era oferecido telefone, as pessoas podiam falar com a sua família e tal. E era uma diferença muito grande. E aí você vê que a gente, talvez se não tivesse esses recursos que a gente tem de conversar aqui, como eu estou conversando com você, trocar ideias, a gente ter os recursos da rede social, isso talvez fosse pior. A gente não conseguisse falar com as nossas famílias, com as pessoas que a gente ama, ou, enfim, ter esse apoio também de passar mais o tempo, né? Diminuir o tédio. A Uhum. gente conseguir, não, talvez não conseguisse, ou né, tivesse um cenário pior. O que, que É, você diz? isso é uma coisa interessante, porque a gente pode pensar de duas formas. Se a gente analisar o artigo, a maior parte dos estudos, a gente pensar o SARS foi 2002, né? Aí, se a gente for analisar o artigo mais recente aqui, foi de 2017, mas a maior parte dos estudos é pré-2009, tá? Exato. Então, nessa época, a tecnologia ela tinha um desenvolvimento bem menor do ponto de vista de conectividade do que hoje. Então a informação chegava muito mais lento. Claro que a gente já tinha rede social, a gente já tinha algumas formas de comunicação em massa, mas não tinha a amplitude do que tem hoje, inclusive do ponto de vista de fake news. Então Exato. eu fico me perguntando hoje, nessa nova realidade que não foi estudada aqui, se o saldo final dessa informação, né, contínua, não vou dizer nem em excesso, mas contínua, ele é bom ou é ruim? Porque se por um lado você consegue fazer isso que a gente está fazendo, passando boa informação, entrar num Zoom, num Skype, enfim, uma plataforma qualquer, e interagir com a sua família, fazer uma reunião e estar ali o mais próximo possível dos seus. Por outro lado, o que eu tenho visto muito na prática clínica é um overflow mesmo, é um fluxo excessivo de informações e vários pacientes dizendo, eu estou evitando ver as informações das redes sociais. E eu respondendo, faz bem, né? Porque realmente tem sido muito ansiogênico, muito gerador de ansiedade para a maior parte das pessoas. Então, eu me pergunto, no É final as das duas faces, contas, né? qual é o balanço. Eu acho que o balanço é mais positivo, eu sou pró-tecnologia, então, né, pessoalmente, eu sou enviesado para dizer que tecnologia é bom, mas tem um saldo aí, Tem né, o um saldo ônus a ser considerado também. Tem. E, assim, o adoecer, né, das pessoas também em relação Hum. às redes sociais, porque que também é um estudo interessante, acho que depois a gente já pode até falar um pouco sobre isso, porque tem aí, não falando de quarentena, mas, né, do efeito da rede social em relação ao adoecer das pessoas, né, ao comparar vidas, enfim, ao comparar o seu bem-estar com o do outro. Então, isso também adoece, né? E aí, durante a quarentena, você vê, você está infeliz, ou enfim, você está passando por um processo de doença, ou alguém da sua família, e outra pessoa está super bem, isso também pode confundir um pouco os sentimentos e não ser tão benéfico, né? Então, só depois do pós-quarentena é que a gente vai saber quais são os efeitos reais das redes sociais, mas que diminui o tédio, é um fato, né? E isso Uhum. é importante, melhora a comunicação, isso é importantíssimo, porque senão a gente estaria mais isolado ainda, mas merece atenção do efeito rebote em relação a esse processo de adoecer que a gente acabou de comentar. E aí ele fala do profissional de saúde que ele merece uma atenção especial, né? Ele precisa ter uma atenção especial, porque, primeiro, ele está no front, segundo, ele tem sentimentos de isolamento também, né? De estigmatização, de alteração do trabalho, né? Aquele estresse dentro do trabalho, o que vai acontecer, o medo de contaminar as pessoas, de contaminar a família. Então, esse profissional ele merece ter uma atenção dentro das suas áreas de trabalho, para que ele consiga trabalhar da melhor forma e evitar aquilo que a gente comentou no início, né? As faltas, né? A não querer tratar as pessoas porque tem medo, né? Enfim, assim. Essa questão do profissional, eu vou ressaltar o que você trouxe já das equipes apoiando, né, internamente, e entre elas, interequipe também, da chefia, dar esse suporte, entender que o psiquismo nesse momento é importante para que o profissional consiga
realmente trabalhar de forma efetiva. E aí, Catiane, bem rapidinho, que eu sei que o tempo está faltando aqui uns 20 minutinhos, Não, mas ainda só tá. fazendo um link a pesquisa que eu acho que é a melhor pesquisa sobre profissionais da saúde, se não me engano, foram 3.000 profissionais entrevistados, já agora, num hospital da China, eu tenho para mim que foi em Wuhan, mas agora não estou muito certo. Então, eles pegaram muitos profissionais, usaram instrumentos padronizados, instrumentos de rastreio de ansiedade, depressão e estresse, que eu até tinha falado, e os Sim, principais fatores de risco foram para o profissional da saúde desenvolver isso que eu citei. Mulher, que a gente já comentou, certo? sim. Profissionais que já tinham transtorno mental prévio, que o artigo coloca como um dado histórico relevante, e é o principal fator de risco para você ter uma nova depressão, uma nova ansiedade em qualquer período, é o histórico prévio, tá? E aqui se replicou. Profissionais que tinham mais de 10 anos de profissão, foi um dado curioso, que um achado lá que não tem uma explicação muito clara, a gente poderia hipotetizar alguns pontos aqui se tivesse tempo para isso. Tantinho E a gente pensa. eu já pensei umas coisas já, inclusive com os alunos, dar umas boas ideias aí. E o último fator, acho que é realmente o último, foi estar contactando alguém com potencial de Covid, ou um paciente ou um familiar. Se você está em contato com alguém que tenha Covid em potencial ou confirmado, você vai ter um maior desenvolvimento de transtornos em geral, né? Então, foram dados bem legais desse estudo, bem relevantes, que eu achei importante também elencar aqui para a gente somar e contrapor com o que está nesse artigo. Exatamente. Então, é extremamente prevalente, né? O que a gente está vivendo. Acho que a gente tem que conversar mais sobre isso mesmo. É como você falou, essa rede de apoio dentro dos locais de trabalho, né? Dos profissionais de saúde é extremamente importante. O escutar, o não estigmatizar, né? Porque também leva a um sofrimento e leva a você não querer voltar, enfim, não querer ir para lá, ir para o trabalho e etc. Então, é importante não estigmatizar, é importante escutar o que ele tem a dizer e saber e pensar e ver que é real, né? Que esses transtornos eles existem, né? E a gente vê comprovado aqui cientificamente vendo em várias pesquisas de outras pandemias, né, outros problemas que tiveram e que realmente afetaram não só naquele período, né? A gente vê em vários desses artigos que ele trouxe, meses, 6 meses, eu acho que tinha 2 ou 3 artigos que duraram mais tempo, que Até são as críticas, né, em relação ao artigo. São artigos que têm um N pequeno, enfim, não foi tão bem amostra estudado. bem. Espero que agora nessa pandemia que atingiu o mundo inteiro, a gente consiga ter mais dados, né? Mas eram N's pequenos, porque é o ebola que aconteceu num local específico, é o do Oriente Médio que aconteceu num lugar específico, enfim, a gente não teve uma grande pandemia atualmente como a gente está tendo agora. E então era um N pequeno e o tempo foi muito pequeno, né? Teve poucos estudos que viram mais tempo. E mesmo esses que viram mais tempo, viu que isso se percorria por mais tempo, né? Tem até um estudo que ele avalia, acho que é 3 anos depois, mas ele é transversal, né? Ele só olha para trás no sentido de ver que a pessoa teve quarentenada, mas ele só olha no tempo final, né? Exatamente. T0 ali. Então, acaba não tendo uma relevância de um estudo longitudinal que faça o follow-up, o acompanhamento desses pacientes ao longo do tempo, porque aí a gente teria uma caracterização melhor, né, do que é causa e efeito, ou fator de risco e desfecho, como a gente preferir. Então, Exatamente. realmente tem muita falha metodológica nos artigos, mas que é louvável, diga-se de passagem, conseguir fazer artigo em condições tão adversas quanto de epidemia, pandemia, e você conseguir produzir boa evidência científica num cenário, muitas vezes, de caos, como, por exemplo, um ebola na África, né? Você conseguir Exato. produzir um artigo nesse contexto já é muito rico. Exatamente. Então, eu achei muito, muito bom esse, assim, o artigo em si, com suas falhas, e ele mesmo fala, né, dos Sim. problemas que ele se deparou no final do N, enfim, né, da heterogeneidade dos artigos, enfim, eram populações completamente diferentes, mas que a gente consegue tirar muita coisa do que a gente consegue ver também na nossa prática clínica, né, Igor? Queria que você comentasse um pouco agora, esses últimos 15 minutos que a gente tem,
do que você está vivenciando, né? Um pouco do que a gente pode trazer para o profissional que está assistindo a gente, para os pacientes que estão assistindo a gente, de melhoria, enfim, do que a gente pode vivenciar nesse momento. Pronto, eu acho que a gente consegue trazer desse artigo uma série de reflexões, né? A primeira reflexão é que algumas populações são populações de mais risco. Mulheres, grávidas, profissionais da saúde, e sem, vamos dizer assim, demérito àqueles que não estão em maior necessidade de cuidado, mas a gente tem que olhar em lupa, né, como eu gosto de dizer, olhar com a luneta de forma próxima a esses profissionais. Então, o que fazer nesse momento, né? Porque o artigo ele fala muito assim, como mitigar o sofrimento psicológico dentro da pandemia. Mas ele fala nem tanto de transtorno mental em si, né, Catiane? Assim, um transtorno de ansiedade ou uma depressão, né, ou uma patologia Ele específica fala de sentimentos, né? de Assim. sentimentos. É muito mais de um artigo falando de bem-estar versus mal-estar psicológico, no sentido mais amplo e subjetivo. E aí eu queria trazer um pouquinho de outras coisas que ele fala, né? Que ele não fala, perdão, porque ele falou da questão da comunicação efetiva, do apoio do governo, a questão da quarentena mais curta, preferencialmente abaixo de 10 dias, que é uma impossibilidade agora, mas ele não fala de outras coisas extremamente importantes, né? Que é, por exemplo, você ter uma psicoterapia. Psicoterapia, inclusive, do ponto de vista comparativo a fármaco, a remédio, é muito mais efetiva para evitar uma recaída ou para evitar um início de sintomatologia. Sabe, Catiana? A terapia dá instrumento. Com certeza. O remédio, ele trata a neurobioquímica, dá um substrato para você ficar estável, mas ele não dá um instrumento para, na hora que a pancada vir, né, na hora que a pandemia chegar, a gente pode fazer essa analogia, né? Você está ali resiliente o suficiente. Então, psicoterapia é uma coisa também que a gente pode se fiar, que a gente pode, né, ter a confiança de que aquilo vai ajudar baseado em estudos. Uma coisa que eu trago muito também é meditação de atenção plena, tá? Inclusive usado no Reino Unido como, eu sempre falo isso, até é repetitivo, mas é porque eu acho isso muito forte. No maior sistema de saúde público do mundo, possivelmente o melhor, que é o do Reino Unido, no NHS, né? A gente tem o Mindfulness, um protocolo específico de Mindfulness como tratamento de primeira linha para prevenção de recaída depressiva em pacientes que já tiveram, principalmente quem já teve muito. É mais eficaz em quem já teve muita recaída. Maior ou igual a 3 recaídas, a eficácia é maior. A gente pode trazer exercício físico. Exercício físico é poderosíssimo e a gente deixa de lado, né? Não é exercício, não sei o que e tal, só vai servir para saúde física. Não, saúde mental. Prevenindo também depressão e tratando depressão, tratando ansiedade, embora os estudos de depressão são muito mais consistentes e mais robustos do ponto de vista metodológico. Então, são coisas relativamente simples, de baixo custo. A terapia pode não ser tão baixo custo assim, mas exercício físico, o que é que você precisa para fazer exercício físico? Não é nada. Ah, mas eu vou sair de casa e vou me expor. Não, faz em casa. Faz um funcional, faz um yoga, bota um exercício intervalado de alta intensidade, um HIIT, né? Que é um exercício que tem evidência também robusta para tratamento de ansiedade, depressão, principalmente depressão e prevenção. Então, tem várias coisas simples que podem ser feitas, tá? E até, Catiane, vou deixar aqui um recadozinho final, um chamadozinho, se você me permitir, para dar também um espaçozinho para você falar. Lá no meu link na bio, lá no arroba Dr. Igor Emanuel Psiquiatra, DR Igor Emanuel Psiquiatra, tem lá um link de cadastro para receber uma aula gratuita de meditação. Inclusive, teórica e prática. Eu lancei esses dias, ontem, que eu divulguei com mais força. E aí você vai lá, cadastra e recebe a aula gratuita no teu e-mail, uma aula de 45 minutos, que dá os princípios básicos de meditação. E também, se você colocar no YouTube, eu não lembro se está no meu link na bio, teve a aula que eu dei na maternidade escola, né? Porque eu estou muito deslocado, Catiane, para atender os profissionais da saúde na maternidade. Né? Os ambulatórios estão fechados e aí eu estou assumindo aí essa batalha, ajudando os profissionais da saúde. E às vezes o que você precisa é só, você falou em ser ouvido, né? Você citou essa palavra em algum momento. Às vezes é só ser ouvido. Às vezes é só o colega. Teve várias pessoas que chegaram para mim com a demanda psiquiátrica e era uma demanda de escuta. Que disse assim para mim, olha, foi só conversar um pouco que melhorou.
e não precisou de intervenção medicamentosa, de ajuste de dose, de nada. E aí, para contextualizar e finalizar, lá na MEAC eu dei uma aula que chama, acho que é Lidando com a Ansiedade em Tempos de Covid, ou Enfrentando a Ansiedade em Tempos de Covid. Eu acho que não está no meu link na bio, mas se botar no YouTube, está lá. E é uma aula que fala de vários métodos, não só meditação, para lidar com isso tudo, tá? Então, Muito legal. é essa a grande questão que eu quero deixar como mensagem final. Se comunique, busque um ouvido apto a ouvir e implemente essas estratégias aí que a gente conversou. Dá uma olhadinha lá na link da bio, tem bastante informação bacana que a gente pode estar ajudando você, ainda que não ao vivo, né? Como aqui. Mas eu achei, assim, muito interessante você ter falado nisso, é que não é só o medicamento, né? As pessoas têm também essa ansiedade que elas não vão ver o profissional, não vão estar lá. Mas existem vários recursos, né? Como a gente hoje em dia tá vendo, não só a meditação, enfim, né? O mindfulness, como você falou, yoga, exercício, etc. Mas você consegue também, em muitos casos, falar com um profissional de saúde por telemedicina, por exemplo, ou com um profissional da psicologia, né? Eles também estão autorizados a fazer as consultas por via da web, enfim, por via da teleconsulta. Às vezes, esse valor, né, que a gente acha que pode ser alto ou pode ser baixo, enfim, dependendo da condição financeira, é importante para a sua saúde mental, então, às vezes, isso pode pesar, né, na hora que você fazer as suas escolhas. E por isso a importância de você se conhecer, de conversar, de falar com as pessoas. E esse apoio do lado onde você está trabalhando, você profissional de saúde, mas as pessoas, de modo geral, ela é extremamente importante. Assim, como ser ouvido ou saber que você é importante naquele processo, ou saber que você está resguardado financeiramente, né? Como a gente falou agora em relação ao governo, enfim, saber que as informações são corretas. Elas são muito importantes para você lidar com a sua saúde mental durante a pandemia e no pós-pandemia. E isso é o que a gente acaba não tendo muito ainda, né, nessa pandemia. A gente não tem tanta informação, a gente tem informações truncadas. Então, isso às vezes afeta muito os profissionais e as pessoas, né, não profissionais de saúde. Mas o recado é tentar também esquecer um pouco isso e fazer o que você acabou de falar, as meditações, né, os exercícios físicos, pensar que isso vai passar, né, os pensamentos positivos. Até lembrando aqui de um link que eu vi no próprio artigo, ele falou que quando ele pesquisou pensamentos negativos e pensamentos positivos, né, acho que teve um artigo que falava sobre isso, e ele viu que as pessoas tinham apenas 4% de pensamentos positivos. Eu achei esse número, assim, impressionante, né? Como a gente esquece de que tem que ter pensamento positivo mesmo, tem que pensar que vai acontecer coisas boas e que vai vir coisas boas. A gente sabe que é um momento muito difícil, a gente às vezes não consegue ter isso, mas a importância de pensar nisso é extremamente viável e interessante para a sua saúde mental, né? Cassiane, você já viu o site Good New Coronavirus? Ah, já adoro. É a minha pílula de sabedoria diária. Sou eu, meu filho. Eu tô doente, mas eu tô lá. A pílula de sabedoria diária. Todo dia eu entro lá para ver as boas notícias do coronavírus. É extremamente importante. A gente tem um viés pro negativo, isso é humano. E aí, se você não construir essa coisa de olhar para o positivo, né, de ser grato. Eu tenho até uma teoria, viu, Igor, que eu acho que essa história do start do pensamento positivo deve ter neurônios, assim, alguns neurotransmissores que são mais prevalentes em pessoas, eu não sei, eu não posso estar falando doido disso, mas eu acho que deve ter, assim, porque você vê a vitimização versus pessoas que não têm tanta vitimização. Então, eu não sei se também tem algo disso de neurotransmissor, assim, de alterações maiores. Até padrão eletroencefalográfico é diferente. Neurotransmissão, ativação funcional em ressonância nuclear magnética funcional é diferente do ponto de vista de quem é mais otimista, quem é mais pessimista. Acho que a gente não tem tempo para entrar, né? Porque senão passaria uma hora falando disso aqui. Mas depois a gente marca outra live em relação a isso, porque é importante, assim,
o como a neurociência também interfere na nossa saúde mental e o como a gente pode buscar outros tipos de tratamento, não só medicamentoso. Medicamentoso ele é importante muitas vezes nos transtornos, né, Igor? Mas a gente também tem outros métodos que a gente consegue melhorar também essa alteração neuropsiquiátrica, né? Sim, no final das contas, você está aberto às possibilidades, está aberto, quebrar o estigma, também não ficar estigmatizando o remédio, né? Porque a gente está falando Exato, muito aqui de outras condutas, mas há gradações de complexidades, vamos dizer assim, de gravidade de exatamente. sintomas. Então, é estar aberto a dialogar e, com esse diálogo, ver as possibilidades, né? Como eu gosto de dizer, o menu terapêutico para você escolher aquela opção que é a mais interessante para você. Não, e assim, ó, uma das mensagens que eu também gostaria de dar aqui nessa live é cuide da sua saúde mental. Assim, muitas pessoas, pacientes, colegas, amigos, enfim, familiares, etc., ainda tem esse estigma de ir ao psiquiatra ou ir ao psicólogo, não vai adiantar. Gente, adianta, assim, é importante, é extremamente eficaz quando bem indicado, quando bem conversado, quando tem uma equipe multidisciplinar. Então, isso é extremamente essencial para se manter numa saúde mental, é você estar aberto a esse tipo de profissional que só vai ajudar você, né? Então, esses estigmas do passado, eu acho que eles têm que ser cada vez mais eliminados e aí a importância da nossa educação em saúde, né? A gente trazer a educação para as pessoas e dizer a importância disso para a sociedade. É isso. Pois eu queria agradecer demais a sua presença aqui, dizer que foi muito bom ter esses minutinhos com você, dizer que valeu a pena. A gente, né, ter tido esses vários, né, adiamentos assim de É, lives, enfim, doença, misturou consultório, mas dizer que o Instituto está aberto a mais discussões na saúde mental, para trazer o pessoal da psicologia também para conversar aqui com a gente, né, fazer uma interação, né, entre os médicos e os outros profissionais de saúde que são extremamente importantes nesse quesito do tratamento, né, dos transtornos, e agradecer demais você, que é um amigo muito querido, né, da gente, meu, da Sara principalmente, mas do Instituto, então a gente está aqui aberto a você, aos cursos, enfim, às parcerias que a gente pode montar. Muito eu estou obrigada, disponível gratidão. demais a colaborar quando precisar. Só contar com a minha ajuda, só dar o call, você sabe onde me encontrar, né? E Salvata aí na parceria com a IPC Clinic, cada vez mais, né, próximos para que a gente possa construir juntos saúde, saúde mental, saúde física. É tudo uma coisa só no final das contas. Exatamente. Então, muito obrigada. E só convidar todo mundo, Igor e todo mundo, que toda terça e quinta a gente tem aqui lives, sempre voltadas à educação em saúde. A gente tenta trazer artigo científico, evidência científica, para discutir com vocês, trazer um pouco da parte prática, tanto para profissional de saúde como para paciente. Enfim, a gente tenta usar uma linguagem mais tranquila, mas que todo mundo se beneficie, né, nesse processo de educação. Às vezes a gente aumenta as lives pela demanda, né? Então tem vários colegas que né, a gente começa a contactar e aí a gente aumenta para mais dias. Mas dizer que vocês estão convidados, viu, Igor? Toda terça e quinta, e às vezes segunda e às vezes quarta, mas a gente sempre fala nas nossas redes sociais. E a partir da semana passada a gente grava a live e está deixando já no IGTV aqui do Instituto e no YouTube do Instituto também. E a gente vai disponibilizar para o Igor, se ele quiser colocar lá no Instituto, ou no Instituto dele, enfim, na clínica dele, no Instagram. A gente vai disponibilizar agora todas as lives também gravadas. Então, um beijo a todos Boa e uma noite boa a todo mundo. semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É...